sabia que quando algo não vai bem, o corpo ele encontra um meio de sinalizar que há um problema? Esse é o tema da super entrevista que eu gravei com o criador da reprogramação biológica, o Maurício Valente. Olha só como foi. Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o criador da reprogramação biológica, o terapeuta Maurício Valente. E hoje nós vamos conversar sobre uma frase que eu vi no Instagram de Maurício. Mas antes, tudo bom, Maurício, contigo? Ô, Patrícia, que prazer recebê-lo, viu? Obrigado. Isso, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. É a sua casa. Perfeito, brigadão. E a frase é a seguinte, pessoal, olha só. O corpo cria doenças para te salvar. Aí eu pensei assim, Maurício, mas como assim? Porque eu não quero ficar doente. Como que meu corpo vai criar algo contra ele mesmo? Fiquei com essa dúvida e falei, não, quem vai responder vai ser Maurício. E aí? Oi, Patrícia. Assim, ó, isso é uma coisa muito interessante porque vai totalmente contra a corrente do que a gente aprende, né? A gente aprende que febre, que uma cistite, que até um tumor é uma coisa extremamente destrutiva, como se fosse uma coisa que viesse para acabar com você, né? Pois é, mas assim, o que eu acredito hoje, né, o que eu desenvolvi desde 2008, tudo que eu estudo, mostra exatamente ao contrário. Entendo que isso é bem polêmico, tá? Você tem direito aí, você que está assistindo, às suas crenças, mas acredite, eu trabalho com isso há muito tempo, eu crio meus filhos nisso e o resultado é fantástico. Então você tem um sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele percebe quando a sua carga emocional, ela está em demasiada ao seu cérebro. Então você vive uma emoção e normalmente esses impactos, Paty, são aqueles mais inesperados, dramáticos. Então não é qualquer coisinha, tá? Qualquer bobeirinha do dia a dia que vai acontecer isso que eu estou falando. Normalmente são aqueles impactos um pouco mais fortes. E aí quando você passa aquele impacto um pouco mais forte, você então, o seu cérebro é como se ele não tivesse condição de lidar com aquilo sozinho. Ele precisa de uma rede de apoio. A gente não é assim? Por exemplo, quando você está com um problema, você não procura um terapeuta, você não procura um amigo, um ombro amigo, alguém que você confie? Pois é, o cérebro também é assim. Então, quando o impacto é demais, o cérebro, se a gente não tivesse esse recurso, a gente teria morrido muito cedo. Então, o que o cérebro faz? Ele fala, corpo, cara, vem cá, eu preciso de uma certa forma descarregar em você um processo que é descrito desde a medicina tradicional chinesa, que é a forma mais antiga de medicina, tá? Então, assim, o corpo tem um processo de somatização. O que esse médico alemão estudou, né, o Dr. Hammer, que é um dos tripés da formação que eu dou, da formação que eu dou de reprogramação, o Dr. Hammer, ele descobriu que não é uma emoção aleatória. Então, se eu sentir raiva, não vai doer seu joelho. Você não vai ter problema no joelho, você vai ter uma parte específica do teu corpo sobre a raiva, que normalmente é o aparelho gástrico. Olha que interessante essa lógica. Qual é a função do aparelho gástrico? Digerir. Então, quando você não digere alguma coisa, essa emoção vai ser descarregada, vai ser somatizada no teu corpo. Então, aquela gastrite que você tem, ela não veio para te destruir. Ela é apenas uma defesa do teu emocional que não está aguentando mais passar raiva. Aí o que você faz? Você vai lá, toma remédio, beleza, mas você não trata a sua raiva. Você não vai se cuidar para curar a sua raiva, para o cérebro falar assim, opa, graças a Deus alguém olhou para mim, né? A sua mente, o seu cérebro, e agora eu não preciso mais descarregar no corpo. Entende? Então, mas aquela reação da gastrite, ela não veio para te destruir, ela não veio para te arrebentar. Ela veio sim como um processo de defesa, de somatização. A gente chama, Paty, programa biológico de sobrevivência, mas ficou conhecido como doença. E aí todo mundo tem medo da doença. Tá, então quer dizer que, por exemplo, cada órgão do corpo humano, nós temos uma emoção específica. E quais são os principais, Maurício? Isso é lindo, né? Por exemplo, se você, aqui nós temos o corpo, se você passar por uma tristeza, perdeu, né? Você teve um luto, você teve uma perda ou uma tristeza de qualquer parte, os seus pulmões vão ser afetados, vão ser somatizados. Se você passar raiva, você vai ter o seu estômago. Se você sentir mágoa, uma raiva com mágoa, você ficar remoendo aquilo, o teu intestino vai ser o mais sofredor, tá? Se você sentir falta,
de qualquer coisa, falta de comida, falta de justiça, falta de afeto, tá? Falta de liberdade, é o seu fígado, que é esse órgão enorme. Se você sentir culpa, eu estou me sentindo culpado pelo que eu fiz, seus ombros. Se você sentir injustiça, é toda a sua cervical, a sua coluna cervical. Sabe aquelas tensões que você tem nessa região aqui, ó? Sentimento de injustiça, de submissão. E assim a gente vai decodificando o corpo humano. Isso é lindo. A gente vai saindo do processo da doença. Então eu não tenho mais medo da doença. Eu sei o que o meu corpo está querendo me dizer. Mas e a intensidade disso, por exemplo, assim, vamos dizer, você falou da questão do pulmão, mas como que eu vou saber que é um câncer no pulmão de uma coisa mais leve no pulmão? A intensidade desse agressor também vai ser com base na intensidade do sentimento, não? Isso, perfeito, Paty. A intensidade do conflito que você viveu. Você imagina, vamos falar de tristeza, vamos falar só de tristeza para exemplificar. Imagina você tá triste porque o Brasil perdeu a Copa. Beleza, é uma tristeza. Agora você tá triste porque você perdeu o filho afogado. Olha a diferença. Olha a diferença. Então, nesse momento onde você perdeu o filho afogado, você pode ter as construções dos tumores, Paty. Aí pode vir um tumor, tá? Quando você não tem, é só uma tristeza natural, você pode ter uma bronquiolite, tá? Somente, leve. Então, exatamente o tamanho do pepino da somatização vai ser o tamanho da maneira como você enxergou o seu conflito. Por isso que a percepção humana é o que dita a regra. Tá, mas assim, eu não consigo não sentir, Isso. certo? Porque a emoção vai vir, eu vou sentir. Isso. Mas quer dizer assim, sentir, já posso me preparar que alguma coisa vai acontecer com o meu corpo? Possivelmente. Possivelmente. E isso é saudável, viu? É isso que eu ia falar. Eu evito ou eu deixo? Não, isso é completamente saudável. O que a gente orienta nos cursos de formação é que assim, quando você passa por um conflito, você teria biologicamente 3 meses para sair dele. O corpo, isso é um processo biológico natural de recuperação. O problema é que quando às vezes a gente passa por um conflito, a gente fica remoendo aquilo por muito mais tempo. A gente fica mastigando aquilo por muito mais tempo. Tem gente que foi traída e faz 2 anos que ainda reclama dessa traição do marido. Já separou, sabe? Mas ainda reclama, está mastigando esse freio. Quanto mais tempo você levar o seu conflito, mais as chances de você ter uma doença pior. Uma doença, né? Um programa biológico pior. Esses programas podem matar, tá? Eles podem matar. E quando a pessoa já está com esse programa biológico, então, né? Com a dita doença, tem alguma coisa que eu posso fazer para tentar... Perfeitamente, Paty. Isso é a minha luta, entre aspas, é a luta que eu venho desenvolvendo em todos os meus canais de mídia social, tudo. Que é o quê? Autoconhecimento, galera. Você tem que entender o que o seu sistema urinário significa. Vocês têm que entender o estômago, as emoções em cada partezinha do corpo. Aqui a gente citou, você tem que saber o que é uma glândula lacrimal. Isso aqui não é só função de quem é da área de saúde, Paty. Isso é função da vida. Porque quando você tem uma somatização, você automaticamente sentado no sofá da tua casa, você pode falar assim, e agora eu entendi, eu estou com conjuntivite. Aí você pensa, conjuntivite, mas ela é infecciosa. Pois é, sabe o que eu já fiz? Eu já peguei olho de pessoa infectada com conjuntivite, passei a mão no olho da pessoa, ou pedi para ela passar a mão no olho e passar na minha. E eu não peguei conjuntivite. Conjuntivite é um conflito biológico fortíssimo. Eu sei, isso é polêmico, isso vai contra, mas é o que eu estou falando, né? É o que eu estou falando para você abrir a mente. Então a pergunta da Patrícia, o que eu tenho que fazer? Você tem que conhecer seu corpo, você tem que estudar, independente da área que você é. Porque assim, as minhas formações, Paty, os alunos, eles falam exatamente isso. Nessa pandemia, eu recebi muito recado, Patrícia, de ex-alunos, assim, vários, que falam a mesma coisa. Maurício, eu não sei o que teria sido de mim se eu não conhecesse esse estudo. Então as pessoas entenderam o que é um vírus, entenderam como ele atua no corpo, entenderam a reação do corpo. Foram pessoas que ficaram muito mais tranquilas nessa passagem dessa pandemia, que assustou muita gente. Muitos morreram do vírus, outros morreram
de medo, porque o medo mata, por não conhecer o mecanismo. Então, esse é o grande desafio, é por isso que eu estou trabalhando, para trazer consciência para as pessoas e falar, gente, vamos conhecer o corpo, independente da tua área, se você é dona de casa, se você é advogado, se você é arquiteto, não interessa, vamos estudar o teu corpo, isso não é só para médico, isso não é só para a área de saúde, não é só para mim, tá? Então essa é a mensagem. Isso, com certeza. Até porque, bem isso, as pessoas acham que quando a gente fala de corpo humano, é só para quem veste o jaleco branco, para médicos, para quem é da área da saúde. E às vezes a gente acaba negligenciando o que a gente sente, as nossas emoções, e depois que acontece a doença, você fala, por que comigo? Né? Vem aquela pergunta, mas por que comigo? O que aconteceu? O que eu fiz? E assim acontece, né, Maurício? E assim acontece. É normal, por exemplo, eu conversar com pessoas que falam, nossa, meu intestino está tão preso. Aí eu falo assim, quando ele começou a aprender? Ah, não, meu intestino sempre foi bom, mas de 2 meses para cá, Maurício, nossa senhora, ele está preso. Às vezes conversa informal. E aí eu jogo no ar, eu falo assim, mas 2 meses atrás, você passou por alguma mágoa? Aí a pessoa fala assim, nossa, passei. Lembrei de um episódio. Falei, então, como é que você pode resolver isso? Ou você... Porque sempre quando você tem um problema na vida, Paty, tem 2 formas de você resolver o problema. Ou você resolve de forma real, ou você resolve na sua mente. Quer ver? Deus o livre aqui, ó. Vamos bater. Uma mãe perde um filho. Tem como resolver esse problema de forma real? Não. O filho não volta. Então, nós vamos ter que preparar essa mãe para resolver esse problema mentalmente. Certo. Então, eu perguntei para aquela pessoa, você teve uma mágoa? Teve. Então, o que precisa para você resolver isso? Mas, Maurício, não sei. Falei, bom, então você tem que saber. Você tem que parar agora para pensar. Porque quando você resolver isso de forma real, ou, o que é uma forma real? Ah, eu fiquei magoada com a minha tia, porque ela falou isso. Vai até a tia. E fala que ficou magoada. E fala, olha, tia, eu fiquei magoada, eu quero entender melhor por que a senhora falou isso, porque eu não quero ter esse sentimento por você. Isso é resolver de forma real. Agora, quando você não pode resolver, que tipo de exercício você pode fazer mentalmente para sair dessa mágoa? Aí o seu intestino libera. É isso que a gente tem que entender. Eu tenho falado ultimamente umas frases que eu lembro muito do seu. Fala, Patrícia, gostar dessas frases. Eu tenho falado que nós somos cabeças ambulantes. Se a gente trocasse o corpo por 2 pernas de pau, fincasse a nossa cabeça em 2 pernas de pau, que pudesse se locomover, a gente nem sentiria falta. Por quê? Nós esquecemos nosso corpo. A gente se desconectou do corpo, a gente pensa demais, a gente se tornou ser muito pensante. Tudo eu quero analisar, tudo eu quero julgar, tudo eu quero o porquê. Sinta teu corpo, teu corpo te conta tudo. Teu corpo dá tudo para você o que está acontecendo. Eu estou com o intestino preso, ele está falando para você, você está magoado, acorda. Vamos procurar isso, vamos resolver isso. Aí você fica parando de tomar remédio à toa, tá? Veja, galera, a medicina sempre vai ser útil, a medicina tem um lugar. Eu adoro a parte médica, tenho muitos amigos médicos, principalmente a medicina de urgência, que salva vidas. Agora, tem muito antibiótico que você não precisava ter tomado. Tem muito anti-inflamatório que você não precisa ter se intoxicado com isso. Mas como? Conhecendo esse ser aqui que é o seu corpo. Saindo só da cabeça para entender o corpo, Paty. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Poderíamos ficar aqui conversando horas e horas e horas, que eu sei que esse assunto rende bastante. Rende bastante, Paty. A gente tem bastante coisa para falar, mas Maurício, eu sei que no seu Instagram também tem bastante conteúdo, então já passa pro pessoal do seu Instagram. Perfeito. E tem muito conteúdo gratuito para você conhecer, para você entender um pouco mais desse mundo. Você me acha no Instagram, @MauricioValenteOficial, e no YouTube, Maurício Valente Oficial. Tudo junto. Perfeito. Maurício, muito obrigada mais uma vez por nos receber e até a próxima. O prazer é o meu e até a próxima. Gente, agora vocês continuam ali com o nosso Vitrine Revista, hein?